Olá a todas e a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nessa edição que está sendo gravada no dia 24 de fevereiro de 2021. E sempre lembrando a vocês que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele, para divulgar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação deste canal. E o tema da nossa edição de hoje vai ser para falar sobre os novos movimentos que estamos tendo para a retomada das aulas presenciais, mesmo com a pandemia do coronavírus. Uma situação muito grave que tem que ser chamada a atenção, somente nesse momento da pandemia, que, como falamos na semana passada, ela está atingindo níveis piores do que era no ano passado. Onde o número de mortes por coronavírus, naquela média 9 por semana, já está passando, já está acima do que era no primeiro pico da pandemia no ano passado. Certo? E agora que estamos tendo um segundo crescimento da doença no Brasil, isso ainda sem ter passado a primeira onda da pandemia, porque ainda tínhamos centenas de mortes por dia ainda quando começou esse segundo crescimento, certo? E agora estamos tendo até as notícias de que os hospitais em vários estados estão começando a ter taxa de ocupação de UTIs acima de 80% por conta do aumento da proliferação do coronavírus no Brasil. Situação também que chega até o Alarde de São Paulo também, que vive uma situação de emergência que está tendo a maior ocupação de leitos de UTI desde o início da pandemia. Ou seja, contando até mesmo o pico que tivemos no ano passado, lá pelos meses de setembro. Tá certo? E mesmo nessa situação tão grave para o nosso país, tá certo? Situação tão delicada assim, para os brasileiros, aí temos casos de vários governadores que começam a soltar decretos autorizando o retorno das aulas presenciais. E aqui vamos falar de algum deles, começando, por exemplo, pelo governador de São Paulo, João Dória. Certo? Que aqui eu coloco a foto dele, que é uma foto memorável, para sempre relembrar que ele é sempre do nojo que ele tem comendo, tomando comidas e bebidas populares, para lembrar que ele é o que sempre foi, um milionário riquinho, mimado, que não tem noção sobre o povo, nem das necessidades e nem das intenções que têm sido dadas para o povo. É o mesmo governador que, quando foi prefeito de São Paulo, tentou empurrar, por exemplo, a ração humana, de montar uma ração com restos de comida descartada para dar para alimentar para os moradores de rua, ou com um programa de alimentação. Certo? Então, é uma pessoa tão sem noção que, mesmo nessa situação delicada da pandemia, como falamos agora há pouco, a situação em São Paulo está grave, ainda mais grave do que era antes, ainda mais grave comparado com o resto do país. Ele faz lá o decreto, fazendo a retomada, autorizando a retomada das aulas presenciais. Ele é tão sem noção, que o seu governo ainda anuncia, que se alguma criança pegar Covid-19, nessas voltas às aulas, fala que o responsável, a culpa vai ser da família criança, não do governo dos riquinho mimado João Dória, que força as crianças a voltarem às escolas para ter aula presencial. Atitude que é repetida também em Santa Catarina, onde o governo de Santa Catarina autoriza o retorno de aulas presenciais, mesmo com as UTIs lá no estado começando a entrar em colapso. Certo? Onde tem hospitais em Florianópolis que já estão lotados pela questão do aumento da pandemia do coronavírus. E mesmo assim vai lá o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, que vai lá e tenta empurrar de novo a retomada das aulas presenciais, sem ter nenhuma preocupação com o bem-estar da população brasileira, sem nenhuma preocupação com o bem-estar da comunidade de professores, trabalhadores da educação e dos estudantes. E, infelizmente, essa onda de retomada de aula presencial repete aqui também no estado do Tocantins, onde temos que o governador Mauro Carlesse, do DEM,
ele autoriza a retomada de aulas presenciais, né, por meio de um decreto que ele soltou numa sexta-feira, na calada da noite, sem nenhuma discussão com as categorias da educação. Certo? E na maior responsabilidade ainda ficar fazendo discurso que não, vai ser um retorno responsável, né? Vai ter todas as medidas de prevenção contra o coronavírus, vai ter álcool em gel, né? E fala que como começou o programa de vacinação, era hora de voltar, né? E aí você pergunta, né? Que tipo de lorota é essa, Mauro Carlesse? Desde quando falar início de vacinação é a mesma coisa de falar que toda a comunidade está vacinada para voltar às aulas? Porque é essa desculpa esfarrapada que ele está dando, né? Certo? Bom, e é uma desculpa esfarrapada, somente da parte das medidas contra o coronavírus, que nós já vimos antes, quando no ano passado ele flexibilizou, né, o isolamento social em Tocantins, né, permitindo a abertura do comércio não essencial à população, né, certo? Com o mesmo argumento, falando, não, as pessoas vão ser responsáveis, as empresas vão ser responsáveis, o comércio vai ser responsável, eles vão fazer lá o isolamento, né, respeitar o distanciamento social, vai aplicar álcool em gel, né? Tá bom? E o resultado é que o número de infecções do Tocantins explodiu, né? No começo da época era cerca de 27, agora já passou mais da faixa de mais de 100 mil infectados, como já falamos na semana passada. Bom, tá certo? Então aquele governo da irresponsabilidade, né? Tá bom? Tá certo? E é por essa razão também que, assim como nos outros estados, os professores do Tocantins estão se mobilizando também, né, para em movimentos de greve para não permitir essa retomada de aula presencial, que só coloca em risco a vida da comunidade escolar como um todo, tá? Seja de professores, seja de estudantes, seja de técnicos, dos trabalhadores da educação, né? Certo? E são governadores, então, né, que só fingem que não estão adotando a política bizarra de Jair Bolsonaro, o grande aliado do coronavírus, mas na prática adota as mesmas medidas, toma as mesmas atitudes negacionistas de Bolsonaro. E por causa da atitude irresponsável desses governadores, né, então começa a ter então uma retomada das aulas presenciais a partir do início de fevereiro, né, que já começa a apresentar algumas sequelas, né? Então pega em São Paulo, por exemplo, né, que você já teve uma primeira morte, né, de uma professora da rede estadual por coronavírus depois dessa retomada das aulas presenciais, né? Outra vítima também, né, aí teve uma outra professora de São Caetano, né, que estava grávida de 8 meses, né, e foi contaminada também com Covid-19. Um relato dela própria falou, ela ficou 11 meses em isolamento sem nenhum problema, tá? Mas no momento que ela foi forçada a ter que retornar para a escola para fazer as aulas presenciais, tá? Então ela acabou sendo contaminada com coronavírus, tá? Bom, certo? Então são situações que já começam a ilustrar, tá, o perigo que está acontecendo com essa retomada dessas aulas presenciais, tá? Bom, tá certo? E aqui em Tocantins, alguém podia falar que a situação não é tão grave quanto em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, quanto os estados que já está tendo o impacto desse novo crescimento do coronavírus, tá? Mas esquecem que aqui em Tocantins, tá, lembra que no ano passado, nós também começamos o crescimento do coronavírus depois dos outros estados, tá? Bom, e isso acontece normalmente porque tanto a responsabilidade do governador Mauro Carlesse como de muitos prefeitos aqui em Tocantins, que deixa o comércio aberto de forma irresponsável, né? E não consegue bloquear a repetição do que acontece no Brasil aqui no Tocantins, tá? Então é esperado que vá ter esse novo crescimento aqui em Tocantins, que aliás é o que está começando a acontecer, tá? Inclusive a gravidade aqui no estado de Tocantins também está alta, considerando que a ocupação da UTI para Covid, por exemplo, no Hospital Geral de Palmas, já passou de 90%, tá? E é uma coisa que se repete, tá,
nos outros hospitais do estado, onde até mesmo aqui em Gurupi, o Hospital Regional de Gurupi também passou de 90% de ocupação dos leitos de UTI nos hospitais. Tá certo? Então são situações que mostram que a gravidade do coronavírus em Tocantins também está, a situação do coronavírus aqui em Tocantins ainda é grave também. Tá? Bom, tá certo? Tanto que então na prefeitura de Palmas, tá bom, foi suspenso esse retorno das aulas presenciais, né? As aulas presenciais na capital. Tá? Bom, tá certo? Também pela atitude do sindicato, né, do Sintete aqui, que também declararam que ia fazer a greve, né, tá certo? Contra as aulas presenciais. Tá? Foi autorizado lá na regional do Sintete em Palmas. Tá? Tá certo? Então são situações que mostram a luta dos professores, né, para preservar a vida não apenas dos próprios docentes, tá, mas também de preservar a vida de toda a comunidade escolar. Tá? Certo? Situação também porque a gravidade dessa doença ela não está apenas sobre os docentes, não está apenas sobre os funcionários das escolas. Tá? Ela também é um risco que ocorre sobre os estudantes e as suas famílias. Tá? Porque embora se fale que para as crianças, né, a gravidade do coronavírus é menor, mas ela não é inexistente. Tá? Tá certo? Bom, tá certo? Tanto que as internações de crianças com Covid-19 elas cresceram após essa volta às aulas também. Tá? Onde os três hospitais públicos já registraram aumento significativo nas internações de crianças com Covid-19. Tá? Em outros países também estão sendo detectadas outras situações também, onde as crianças também estão tendo que ser internadas por complicações que aparecem após a contaminação do coronavírus. Tá? Que são as sequelas da Covid-19, tá? Que são outras consequências que estão sendo estudadas, tá? Mas onde está se percebendo que mesmo que a pessoa se contamine com o coronavírus sem sintomas, tá? Ainda aparecem sequelas com outras complicações de saúde que se seguem depois dessa contaminação com Covid, né? Covid-19. Tá? Tá certo? Essa é a primeira questão. A segunda questão também é que, mesmo que as crianças, né, tenham menos suscetibilidade de sofrer, né, os efeitos mais graves da doença, elas ainda são transmissores da doença. Tá? Então, você já tem estudos também comprovando que a transmissão do coronavírus pelas crianças é até maior do que se esperava. Né? Isso de estudos, né, inclusive da Universidade de Harvard, já estão comprovando isso. Né? Observaram com estudos assim, perto de quase 200 crianças que fizeram esse estudo. Tá? Então, esse é outro cuidado que você tem que tomar. Então, essa aqui é a questão pela qual o Bandeira sempre defende na questão da vacinação, tá? Que a retomada de aulas presenciais ela só deve ser feita após toda a comunidade escolar ser vacinada. Não pode ser só do lado dos trabalhadores em educação, porque mesmo que os trabalhadores de educação sejam todos vacinados, ainda vai ter contaminação de estudante para estudante, vai estar vendo diferentes bairros em torno da escola, então você está fazendo transferência de um bairro para outro, tá certo? Então são riscos muito graves que estão acontecendo, e além de jogar uma trauma muito grave na criança, porque imagina isso que vai acontecer, você está correndo o risco de contaminar a criança com coronavírus, ela chegar em casa e ela transmitir a doença que acaba matando o avô ou a avó, por exemplo. Tá? Qual que vai ser a sequela para a saúde mental dessa criança? Tá? Certo? Bom, então são situações que as pessoas de forma irresponsável estão ignorando. Tá? Bom, estão transformando então as crianças em vetores de transmissão do coronavírus. Tá? Certo? Exemplo que já acontece na população adulta. E no momento que você tem a flexibilização do isolamento social, você permite, né, ou você força, na verdade, os trabalhadores a sair do isolamento social da casa para ir trabalhar, tá? Também está tendo esses mesmos vetores de transmissão. Tá? O trabalhador que sai da periferia vai trabalhar no centro, se contamina e traz o vírus, a doença para a periferia de volta. Tá? Tá certo? Bom, então é uma situação que já está acontecendo, é uma das principais causas que está tendo espalhamento do coronavírus no Brasil,
tá? Estamos tendo, mesmo na pandemia, nós estamos tendo, né, várias regiões do país, ônibus lotados, né, com os trabalhadores sendo forçados a ir para o trabalho, tá? Tá certo? Bom, e mesmo nessa situação grave, fica lá o governador Dória, outras autoridades, né, prefeita de Palmas, recentemente Cíntia Ribeiro, por exemplo, soltam lá medidas meia-boca, que é só soltando restrições, né, o lockdown apenas de madrugada, né? De que adianta fazer lockdown de madrugada se durante o dia, né, nós estamos tendo muitos trabalhadores sendo forçados a ir trabalhar, correndo risco de vida, aglomerados em ônibus ou percorrendo as ruas da cidade, né, tá certo? Bom, aumentando o risco de transmissão do coronavírus e também ajudando a espalhar o coronavírus, né? Então as medidas que eles estão fazendo meia boca é como se fosse uma pessoa com um band-aid, né, querendo curar um ferimento de espingarda, por exemplo, né? Bom, não vai resolver, né? Tá certo? Mas é para fazer de conta que está tentando fazer alguma coisa, né? Por isso que é o que mais importa para as autoridades. Importa mais o ego, né, do que o bem-estar da população brasileira. Então é desta forma, né, que estamos tendo então acréscimo de mais um capítulo, né, dentro dessa história da tragédia brasileira na questão da pandemia do coronavírus, né, onde estamos tendo então mais adesões então ao pelotão que foi formado para ajudar a espalhar o coronavírus, tá? Um pelotão que tem seus participantes voluntários, como por exemplo os bolsominions, que gostam de fazer o discurso do ódio, de partir para agressões, para se opor às medidas necessárias para ajudar a conter o coronavírus, onde eles se opõem até mesmo ao uso de máscara, tá? Também temos o caso dos médicos da cloroquina, que são aqueles charlatões que usam o diploma de medicina, né, para propor uma cura falsa à população, tá? Enquanto se opõem ao processo de vacinação que é necessário para imunizar a população brasileira. Também tem a participação voluntária de empresários e políticos charlatões que usam sua influência e poder para forçar a reabertura do comércio, tá, ao longo de todo o ano passado e início desse ano, tá? Que são fatores que ajudaram a espalhar ainda mais o coronavírus, tá? E fazem isso sem se preocupar com a perda de vidas humanas, que já chegam na faixa de 250 mil óbitos por Covid-19 do Brasil, tá? Infelizmente, junto com esses participantes voluntários, nós temos os participantes involuntários, tá? Aqueles que são forçados a participar desse processo de espalhamento do coronavírus, tá? Que é o caso dos trabalhadores dos serviços não essenciais, porque com a reabertura do comércio, tá, então eles são obrigados agora a sair para as ruas, tá, para arriscar a sua vida, né, e da sua família com a transmissão do coronavírus, tá? Também não pode se esquecer também dos trabalhadores informais, que já estavam desassistidos antes mesmo da pandemia, por causa das medidas ridículas da dupla Bolsonaro e Paulo Guedes, tá? Mas durante a pandemia, tá, ficaram mais desassistidos ainda, e com o auxílio emergencial minguado, eles foram obrigados a sair para as ruas, para se arriscar, para conseguir botar comida na mesa da sua família, tá? E imagina agora então que o auxílio emergencial acabou, né? E além disso também, estou juntando com essa parcela que é forçada a participar do pelotão de espalhamento do coronavírus, agora nós temos os trabalhadores da área da educação, tá? E dentro desse processo também, então agora acaba incluindo também os nossos estudantes aqui do nosso Brasil, tá? Crianças e jovens, né? Tá certo? Que mesmo que não sofram as sequelas mais graves do coronavírus, embora exista esse risco com as novas variantes do coronavírus, tá, eles com certeza vão se tornar vetores de transmissão da doença, tá? Então, correndo o risco deles acabar espalhando a doença para causar a morte de seus avós, do seu avô, dos seus parentes mais próximos, ou de amigos, ou de vizinhos, tá? Porque esse é o maior risco do coronavírus, tá? Ser contaminado com o coronavírus, tá? Então não é só o perigo a si mesmo, tá? Existe um perigo muito maior de você espalhar o coronavírus que acabe matando outra pessoa, tá? E esse é um grande risco que existe, que para percebê-lo
se exige até um mínimo, né, sentimento de solidariedade, que infelizmente é o que está em falta no nosso Brasil de hoje. Tá? E quem está participando de forma efetiva, então, para o recrutamento forçado dessas crianças e jovens, tá, para participar desse processo de espalhamento do coronavírus, com risco à saúde deles e também à saúde mental, caso eles transmitam para outra pessoa morrer. Então os governadores irresponsáveis, que entre eles então temos João Dória do PSDB, Carlos Moisés do PSL e o governador aqui do Tocantins, Mauro Carlesse do DEM. Tá? Todos eles canalhas irresponsáveis que não se importam com o bem-estar da população e agora se mostram que não estão nem aí, né, com o bem-estar também das nossas crianças e jovens do nosso Brasil. Então, com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Lembrando também que caso seja interesse de vocês, tá? Vocês podem clicar no botão redondo que está aparecendo do lado desse vídeo, neste momento, tá? Para fazer a inscrição no canal, tá? E receber as notícias de novas atualizações aqui desse espaço. Tá? Então agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos de novo na semana que vem.